Estudos em Graça, Evangelista, Richardson. Colossenses 2:10, deixa eu verificar aqui, vamos lá. E vos vestiste do novo. Não, Colossenses 2:10, né? Sim, agora sim. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Então, onde você está, diga: eu estou perfeito. Essa é a mensagem da graça, essa é a mensagem que Deus revelou a Paulo. Você não pode se basear no que João pregava, porque João tinha uma mente legalista e para ele o sangue de Cristo não teve efeito nenhum. E é dessa maneira que o sistema religioso ensina e prega, que se eles pregam que o pecado está na terra e que a igreja é pecadora, para eles o sangue de Cristo não valeu de nada. Jesus disse, João Batista, quando viu Jesus, disse assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele disse que tira? Porque Jesus não foi ainda à cruz. Então a grande pergunta a eles é, Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo ou não? Se para eles o pecado ainda está, Jesus não foi o Cordeiro de Deus. Mas se você prega e ensina que o pecado foi aniquilado na cruz e fomos livres do pecado pelo sangue de Cristo, você está dizendo que Jesus foi o Cordeiro de Deus. E está dando respaldo no que Deus falou através dos profetas. Vamos lá rapidinho em Jeremias. Agora sim, Jeremias, capítulo 31, verso 34. Jeremias. Vamos ler aqui umas 2 ou 3 referências aqui dos profetas a respeito do pecado, para que você tenha uma ideia que o apóstolo Paulo pregava e do que os apóstolos da circuncisão pregavam. Você vai chegar a uma conclusão. Quem estava mentindo? Paulo ou João? Porque não temos outra. Um dos dois estava mentindo. E temos que falar a verdade? Sabemos que foi João. Mentindo porque a ele não foi revelado. Alô? Então vamos lá, Jeremias, que eu disse, capítulo 31, versículo 34, diz assim: E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Deus não lembra mais, mas João queria lembrar, com uma varinha de pesca, ia lá e pegava os pecados que Deus jogou no mar do esquecimento, tentando relembrar. Assim está a religião hoje, colocando a igreja em pecado, na sua consciência, mas na verdade Cristo já tirou o pecado. Agora vamos aí em Isaías. Vamos lá em Isaías. Vamos ver 2 passagens em Isaías. Já é o suficiente aí. E temos vários versos que os profetas profetizaram que nós estamos perfeitos. Os profetas profetizaram a respeito do diabo, que o diabo seria aniquilado na cruz, destruído. Pedro falava, cuidado com o diabo, anda ao vosso derredor bramando como leão. Então na mente deles, Cristo na cruz não fez nada. Não aniquilou o pecado, não aniquilou o diabo, não cumpriu com a lei. Então para eles, esses anticristos, agora sim nós podemos falar, esses anticristos eram contra a cruz de Cristo. Então, Richard, eles nos chamam de anticristo, porque nós ensinamos a graça. Na verdade, são eles. Tem filhos de Deus ali? Vamos entender. Não digo que eles são anticristo, que não são filhos de Deus. Eles são inimigos de Deus no entendimento. Você está entendendo? São falsos irmãos por causa da falsidade do evangelho que eles pregam. Mas existe filhos de Deus ali, como também há o joio no meio do trigo, mas nós não sabemos quem é quem. A nossa missão é o quê? Apresentar todo homem, como lemos aí, Colossenses 1:28, apresentar todo homem perfeito em Cristo. E existe aqueles que são o joio, que estão ali pregando contra a graça, e existe os filhos de Deus, que é o trigo, os vasos de misericórdia, os predestinados, que estão falando contra a graça por falta de revelação. Nós não éramos assim? Nós não estávamos lá,
E cuidado com esse povo que é falso profeta, e agora Deus nos iluminou e estamos aí anunciando a graça, então não devemos acusar todo mundo, mas então isso não é uma palavra ofensiva, anticristo. Eles são que são contra Cristo. Simples assim. Vamos lá em Isaías 53, versículo 11. Vamos ver o que o profeta diz aqui. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Verso 12. Pero que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então Cristo levou o pecado. Paulo pregava que o pecado realmente foi levado pelo sangue de Cristo, mas os apóstolos da circuncisão, dos anticristos, não diziam dessa maneira? Isaías capítulo 1, versículo 18 e 19. Richard, você está chamando os apóstolos de Jesus de Nazaré de anticristos? Sim, repito, os apóstolos de Jesus de Nazaré, depois da cruz, foram anticristos. E hoje todo aquele que prega o que eles pregam para os gentios são anticristos. Estão pregando uma mensagem contra Cristo, contra o que Cristo fez na cruz, são inimigos da cruz de Cristo. Eu não estou inventando nada, é bíblico. Isaías capítulo 1, versículo 18 e 19. Lembrando, há filhos de Deus ali no meio, predestinados, salvos sempre salvos, que falta a revelação da graça, e há o joio mesmo, os vasos de ira, vasos de perdição que estão aí ensinando a mentira. Então, Isaías capítulo 1, versículo 18. Vamos ver mais essa passagem. Isaías 1, 18, diz assim: Vinde então e arguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Escarlata significa vermelho, Como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Verso 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem, o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Então, abençoado, Deus está te dando o melhor dessa terra nesta tarde, a graça. Não recuse ao ouvir a graça. Ouça o evangelho da graça, porque você vai comer do alimento espiritual, o melhor dessa terra, um alimento sólido que é a graça de Deus. O evangelho da graça que foi revelado ao apóstolo Paulo. Nas suas 14 epístolas, aí há substância, há alimento para a igreja gentílica. Vamos terminar aí com os profetas em Zacarias capítulo 3, versículo 9. Zacarias 3, 9, terminando aí das referências escritas pelos profetas a respeito do pecado, do que Cristo fez com o pecado na cruz. Zacarias capítulo 3, verso 9. As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão. É isso mesmo? Zacarias 3,9? Não, estou lendo outro aqui. Zacarias 3,9, agora sim. Porque eis que aqui a pedra que pus diante de Josué, sob esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um só dia. E tirarei a iniquidade desta terra em um dia. E isso aconteceu na cruz. Por isso Paulo diz lá em Hebreus 10,14, em um só dia, por um único sacrifício, naquele grande dia, na consumação dos séculos, naquele dia Cristo aniquilou o pecado da terra para sempre. Ele aperfeiçoou a igreja para sempre. Hebreus 9,26 diz que pelo seu sangue aniquilou o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Esse sacrifício foi em um só dia, na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo foi perseguido, foi chamado de anticristo, foi chamado de besta, foi chamado de herege, tudo por ensinar a verdade de Deus. Então, abençoado, é uma mensagem que vai te trazer ânimo. Não se intimidem por esses que te chamam de anticristo,
porque você anuncia a verdade, porque na verdade eles que são o anticristo, porque eles que estão ensinando um evangelho que vai contra o que Cristo fez na cruz. Lembre-se que Jesus vai dizer aos da esquerda e os da direita. Os da esquerda vão dizer: Senhor, mas profetizamos no teu nome, expulsamos demônios, falávamos em língua e tudo, fizemos isso e aí? E o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. E aos da direita: vinde benditos ou abençoados de meu Pai, entrai no reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Veja que esses da esquerda, é ali que tem aqueles que fazem sinais, prodígios, são os profetas, né? Os do barulho. Ali no meio tem um joio, tem um grupo de joio ali tremendo, mas também há filhos de Deus ali. E recebo que nós fomos chamados a ensinar a graça, salvar os crentes pela loucura da pregação. Essa mensagem soa como loucura, porque a mentira está estabelecida durante séculos no Brasil e no mundo, ensinando que a igreja está em pecado e que devemos pedir perdão a Deus dos pecados. Isso é uma mentira. E se tornou uma verdade. Você está entendendo? É uma mentira que para a religião, para o sistema religioso, para eles, se tornaram uma verdade. Então, quando você vem com a verdade que eles ocultaram, né? que não foi manifesto, na verdade, para eles, soa para eles como uma mentira, como uma heresia. Mas é a verdade de Deus, é a loucura de Deus que pode salvá-los aí no entendimento de homens maus e perversos para que possam reinar em vida. Abençoados, compartilhem esse vídeo, que a palavra da graça corra e seja glorificada. Peço desculpa, não deu nem para ler aqui, muitos abençoados que entraram ao vivo. Deixa eu ver aqui. Rapaz, quanta gente ao vivo, que tremendo isso. Tem abençoados lá, Cristo vive de Moçambique, saudações abençoados lá em Moçambique, na África. Pai, bendecido Moisés Cruz, graças bendecido. Tem aqui Gentil Meireles, Drauzio Almeida, Adriana Gomes, Moisés Cruz, né? Jali, Aldo Santos, Jimmy Gelon, Robson Ferreira, Josinete Santos, Drauzio Almeida. Ele diz aqui, ó, nós, o que ele colocou? Nós não somos gentios, gentios são os pagãos. Ué, abençoado. Gentio, vou te responder aqui, né? Gentio é todo aquele que não nasceu em Israel. Quem nasceu na nação de Israel é israelita. Quem nasceu fora de Israel é gentio. Você está confundindo a coisa aí. Existem os gentios pagãos daquela época, era chamado de gentios pagãos, porque era a cultura judaica que chamava os gentios de pagãos. Mas nós estamos depois da cruz, agora não há judeu nem gentio, todos são do Senhor. Então, só para identificar quem é gentio, é todo aquele que não nasceu em Israel. Você está confundindo um pouco as coisas aí, né? Então, gentio, quem não tem sangue israelita. Quem nasceu em Israel é judeu, né? Saudações aí ao abençoado Galba Cerqueira, bendecida Graça Arogui, Henrique Elizarra, bendecidos, graças por sua sintonia, bendecidos. Aqui, Gentil Meireles botou: na verdade são os pagãos porque paga tudo para os líderes religiosos. Boa essa aí. Estão pagando para os gentios religiosos, infelizmente, nossos irmãos em Cristo, né? Mas recebemos aí eles livres desse engano aí, saírem desse engodo do sistema religioso. Saudações ao abençoado Júlio Costa, Vitor Melo, também abençoado em São Paulo, nos ouvindo. Saudações ao bispo Vitanei, né? Um abraço, amada de Deus aí, em São Paulo, em Itaim Paulista, bendecido. Recebo estar em breve aí com vocês. Galba Cerqueira, deu um ok também para você. Ricardo Barreira, bendecido, graças por sua sintonia. Ana Maria Nunes, Isabel Brito, Regina de Carvalho Romualdo, graças, abençoada. Dilmara Conte, abençoada. Anderson, Jane Batista, abençoados aí nos ouvindo. Eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo e que a palavra da graça corra e seja glorificada entre nós, os gentios, nós que fomos chamados a viver este evangelho da graça ensinado e revelado a Deus
ao apóstolo Paulo, e que chegou até nós pelo Espírito da Verdade. Quem nos ensinou essa palavra da graça foi o Espírito da Verdade. Deus tem usado muitos ministérios no mundo, mas nós honramos e glorificamos a Deus, o Espírito da Verdade, porque se não fosse o Espírito da Verdade, não aprenderíamos nunca, porque o próprio Jesus disse que o Espírito da Verdade nos guia